Bom, então nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Vou fazer a oração inicial. Quem tiver com o microfone. Então vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do estudo de hoje. Como eu sempre falo, né, sempre a gente aproveitar as lições, raciocinar e ver o que a gente pode aproveitar de todos esses ensinamentos no nosso dia a dia e colocar tudo em prática. E só assim que a gente consegue, com um passo de cada vez, né, alcançar o topo, né, e nos tornarmos espíritos melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Calazans, deixa eu ver. Aí pode começar, Calazans. Seu microfone está ativado aí, você tem que desativar. Ativar, na verdade. Obrigado. Falou. Estou encerrando, ele diz, né, excetuados os casos especiais em que o médium e espírito se completam perfeitamente, na maioria dos casos, apesar da integração mental profunda entre um e o outro, quase toda exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos assinalaram as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior, encerra ele. Né? Então, a ideia de que quase toda a esterilização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium faz sentido quando consideramos que os fenômenos mediúnicos passam pelo organismo e pela mente do médium. Né? Então, isso significa que as manifestações ocorrem dentro dos limites biológicos e psicológicos do médium. O espírito comunicante influencia, né? Mas ele precisa utilizar os recursos e as predisposições do médium para se manifestar. Então, a sintonia entre ambos e o estado físico, emocional e espiritual do médium vai, né, afetar a qualidade e o tipo de manifestação. E as manifestações físicas ocorrem no organismo do médium e são resultado dessa interação fluídica entre ele e o espírito. Então, muitas vezes, aquilo que o espírito está sentindo ali, né, ele está repassando, e aí o médium vai sentir lá, né, as dores, o enjoo, né, ele vai captar essas emanações, né, do espírito, né? Então, no seu organismo está ligado ali, né? Calazans. Pronto? A Fernanda levantou a mão. Calazans, eu não sei se você vai dar complementação no que eu vou perguntar aí, já estava programado, mas é porque ele saiu da associação do indivíduo, o médium, com o plano espiritual, e ele falou aí da força psíquica da humanidade. Então, ele saiu do indivíduo e foi para a humanidade, né? Você sabe o porquê? Eu acho que ele coloca ali também que, né, no futuro, né, a questão pelo que eu entendo, posso estar enganado, mas essa ligação, essas ligações mediúnicas, né, serão mais evidentes e pessoal, aliás, dito, não lembro o livro, né, que em mundos mais avançados, né, essa comunicação ela se dá com muito mais facilidade do que dá aqui na Terra, né? Então,
esse contato com o plano espiritual, essa interação com aqueles desencarnados, né? E aqui nós ainda estamos nesse processo ainda nós estamos ainda mais perto da primitividade, né, do que a nossa meta final. Então, ainda a gente ignora, até aproveitando mesmo até esse capítulo 18, né, a gente ignora a mediunidade que a gente tem, a gente não percebe, não consegue identificar, né? Então, quando houver, né, uma compreensão maior e um entendimento maior e melhor da mediunidade, né, primeiro, que ele coloca, né, mais aprimorada evidência do plano superior. Então, a gente vai ter esse contato com o plano superior, né? Algo vai ser mais natural do que é hoje em dia. Hoje em dia, pessoas têm a mediunidade, mas não sabem que tem, não estudam, não se preparam. Né? Então, Lázaro, pronto? E baseado no que ele está perguntando aí, eu posso completar o seguinte: a grande maioria dos médiuns nos trabalhos mediúnicos da casa, e eu digo os médiuns em passividade, eles sequer conhecem os mentores espirituais deles. E por que o médium ainda não conseguiu dar passividade ao seu mentor espiritual? Olha que interessante, você acabou de dizer aí que as assimilações. Nós estamos ligados a um conjunto de espíritos de acordo com a nossa vida íntima. Então, de acordo com a vida íntima e também ligado ao nosso passado. Mas olha a dificuldade que a grande maioria ainda tem para se ligar com o mentor. Ele está ligado com o médium. O mentor está ligado com o médium, mas o médium não está ligado com o mentor. Então, essa é a diferença. E que a gente precisa de entender isso, porque mesmo a comunicação se dando a nível perispirítico, com reflexos no campo fisiológico, nós não podemos jamais esquecer que a questão toda nossa é faixa de sintonia. Ô, Vicente, mas deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como é que a gente fica sabendo o médium não, o mentor? Eu falo por mim. Eu não considero como médium ostensivo. Eu acredito que a minha mediunidade é intuitiva, é mais intuitiva. Eu percebo as coisas, eu estou aprendendo esse tipo de coisa, sabe? Agora, procurar saber o nome do nosso mentor, eu sempre tive essa curiosidade. Eu já até pensei em dar um nome para ele, mas eu não consegui pensar em nenhum nome ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que a maioria dos médiuns não dão passividade? Por orgulho. Então eu sou orgulhoso para danar. Não falei que você eu que estou falando, sou eu que estou dizendo. A maioria de nós médiuns, nós temos medo da crítica. Nós não gostamos de que alguém aponte o dedo para nós, e isso realmente é complexo. Então, olha, falo isso de coração. Uma vez eu estava, só para complementar isso que nós estamos falando, eu participei de um trabalho com uma médium de Brasília, onde ela fazia cirurgias físicas. O mentor dela fazia cirurgias físicas e todo o material retirado do corpo era retirado pela boca dela. Enchia-se a boca dela de algodão e ela sugava todo aquele material que ficava preso ali, pedaços de... Eu digo assim, porque eu assisti uma cirurgia que ela fez nas artérias de um amigo meu que estava com uma cirurgia para desentupir ia fazer 3 pontos safena. E o espírito desentupiu, desobstruiu as artérias e ainda pegou todo o material
que estava nas artérias, colocou ele no algodão, mandou tampar dentro do vidro e falou: leva para o seu médico para ele fazer a análise. E ele vai ver que foi feita a cirurgia física. Olha que interessante. O mentor, isso aconteceu há uns 30 anos atrás. Esse espírito virou para mim e falou assim, inclusive ele tinha a característica de um preto velho. Olha que engraçado. Ele virou para mim e falou assim, meu irmão, enquanto você exercer a mediunidade na expectativa do julgamento dos homens, você não será um médio do Cristo, você vai ser um médio dos homens. E o médio do Cristo, ele tem que estar preparado para as pedradas que lhe são lançadas. A partir daquele dia, eu tomei a decisão, eu falei, bom, já que é assim, então vamos deixar de lado o orgulho e a vaidade e vamos servir para o Cristo. E realmente a gente foi interpretando isso. A grande maioria dos médiuns com passividade, em todas as reuniões que eu já participei, a sua grande maioria não gera a comunicação de medo, com toda sinceridade, de medo de receber uma crítica. E olha que interessante, nós aprendemos o seguinte, principalmente na mediunidade, nenhum médium chega numa casa espírita pronto. A mediunidade é como uma escada. Você vai subindo, 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 e você não para de subir, porque essa escada é imensa. E o que a gente observa é que muitos não querem, não estão dispostos a subir essa escada por causa daqueles que vão fazer. Aqui a Fernanda levantou a mão, depois o Mauro. Se quiser falar, Fernanda. Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer, porque eu também não conheço ainda meu mentor, não. Mas, em algumas circunstâncias, eu, na outra casa lá, já tiveram manifestações vindas através do meu intermédio, não eram escritores, eram trazendo esclarecimentos ou trazendo orientações para o grupo ou coisa desse tipo. Mas eu não sei quem é, não sei nada. Mas você sabe a energia. Mas eu sabia diferenciar quando era a energia, como no começo o Calazans estava falando, do enjoo, da náusea, da dor de cabeça. A sensação orgânica é totalmente distinta, né, de quando é uma mensagem elevada, de quando é um sofrimento. Mas já teve situações que eu observei que era um homem, que era uma mulher, que era uma senhora, que era um senhor. São situações diferentes. E nenhum deles, para mim, como você diz, eu ainda estou órfã de mentor, eu não sei. Se alguém quiser me contar. Ninguém é órfão de mentor, até porque nós todos saímos do mundo espiritual para exercer a mediunidade com o aval dos nossos mentores. E se não fosse isso, eu te diria que o nosso trabalho ia ficar por realizar, porque ele é que nos influencia, positivamente falando, para o exercício do bem com Jesus. Então, na realidade é o seguinte, nós ainda temos uma preocupação de dar nome. Nome é para os homens, não para os espíritos. O espírito não tem nome, não precisa de nome. É os homens que necessitam de nome, né? Eu lembro de um desembargador lá do Tribunal de Justiça, o espírito manifestava por intermédio dele num sítio aqui perto, lá em Igarapé, e aí quando eles perguntavam o nome dele, ele virava assim, meu nome é Mendigo. E ele fazia cirurgias físicas, meu nome é Mendigo. Ou seja, quem que ia chegar lá e falar assim, ô Mendigo? Né? Então, ele estava quebrando uma barreira. Porque o importante, para nós, o importante é a mensagem que se passa. É o conteúdo daquilo que vai somar em nossas vidas, e não o nome de quem está falando. Né? Porque se um espírito trouxer uma mensagem muito bacana,
e no final ele virar e falar assim, é Jesus. Quem que vai acreditar que é Jesus que está manifestando? É Paulo. Quem que vai acreditar que é Paulo? Então, o que acontece? Os espíritos superiores, eles simplesmente trazem a mensagem. Eles não preocupam com o nome. Aliás, eles evitam até dar o nome. Por quê? Porque nós somos filtros. E como filtros, nós vamos filtrar de acordo com a nossa capacidade e a nossa condição. Ô, Vicente, isso que você está falando é interessante, porque a orientação que tem no livro dos médiuns é que as reuniões espíritas, né, ou mediúnicas que ficam muito interessadas nesse evento aí, eles são facilmente iludidos pelos espíritos inferiores, né? Sim, perfeitamente. O Mauro estava querendo falar também, pode falar, Mauro. Ô, Vicente, a minha pergunta, na realidade, com relação a esse assunto, cada vez eu fico mais confundido. Que bom. Porque você acabou de falar aí que a gente deveria de procurar conhecer o mentor. Aí, na sequência, você fala que o nome não é importante. E realmente, a questão, eu acho, de se apresentar, ainda que seja com um nome dado até de uma outra encarnação, para que a pessoa não fique procurando todos os dados da encarnação passada, no que não tenha acesso, até aí eu entendo. Mas muitas reuniões, a gente tem a comunicação e a pessoa, todo mundo faz assim. Mas quem falou? Qual que é o referencial? Eu acho que a gente teria que, pelo menos, ter um referencial. O Ezequiel vai lá e ele se apresenta. Ele tem um referencial. O Joseph, ele dá a comunicação, ele se apresenta. Assim, eu posso até estar errado, entendeu? Mas eu fico assim, e às vezes a comunicação realmente muito boa, mas para mim, e pode ser até uma visão rasteira, mas ainda, para mim, ainda fica faltando um referencial. Não é que eu esteja querendo ir a fundo de quem é, tá? Eu entendo esse caso. Às vezes a pessoa pega e fala, não, mas é Jesus Cristo, não sei o quê e tal. Tá bom. É isso. Aqui, ó. Quando você conversa com alguém, por exemplo, você encontra com o Williker lá na colônia Santa Isabel. Você encontra com ele ali na porta, os dois chegaram juntos. Ô, Williker, como é que tá? Tudo bem? Beleza e tal? E aí você vira e fala assim, Mauro. O Williker fala assim, oi, Mauro, tudo bem com você? Como é que tá? Como é que foi a semana e tal? O Williker precisa disso? Se vocês já se conhecem. Então, a gente ainda é muito materialista. Nós somos ainda muito materialistas. E nós ainda estamos muito apegados a nomes, a termos. Aqui, olha. Se eu falasse para vocês quem é o Ezequiel, eu estou para te dizer que talvez a metade de vocês ia falar, esse Vicente está ficando doido. Eu desconfio, Vicente. Então eu prefiro ele é que me diz, jamais diga meu nome. Ezequiel é um pseudônimo que ele usa. Que, aliás, ele viveu numa encarnação onde ele chamava Ezequiel, né? E que para nós, no português, virou Ezequiel. Mas para nós não interessa. Olha que interessante, eu já contei essa história aqui uma vez. Eu iniciei um trabalho no Maria Francisca com um espírito chamado Pai Tomé. Ok. Chamava Pai Tomé. E qual o problema? Passados anos, passado mais ou menos uns 3 anos,
o espírito, o Pai Tomé veio e falou, olha, a partir de hoje eu não manifestarei mais, pois eu estou transferindo o trabalho que me competia para o outro irmão que vai iniciar o trabalho aí com o médium. Beleza. Esse espírito veio e ele virou e falou, olha, nós vamos iniciar um trabalho na quarta-feira, isso foi lá na Capurac, e esse trabalho é um trabalho de tratamento espiritual, físico e espiritual. E aí, alguém perguntou o nome dele, e ele pegou e falou, Ezequiel. Beleza. Bom, o tempo foi passando, e o Ezequiel manifestava, e eu ficava pensando assim, meu Deus, mas ele é idêntico ao Pai Tomé. Situações, né, Vicente? É a mesma coisa. E é que trem. Aí um dia a Célia, secretária dele, que ela está com ele, já tem 40. Aí ela, muito curiosa, virou para ele e falou assim, mas Ezequiel, que rumo tomou o Pai Tomé? E ele começou a rir. E ele não parava de rir. Sabe? Ela falou, você está rindo de quê, Ezequiel? Ele virou e falou assim, minha querida, Pai Tomé foi o nome que o médium deu, mas Pai Tomé sou eu mesmo. Olha que interessante. Mas por quê? Porque a característica dos espíritos que manifestavam no Maria Francisca, alguns anos atrás, era mais uma característica dos espíritos ligados à Umbanda. Olha que interessante. Então, para eles não interessava o nome que estava dando, porque para eles o que interessava é o trabalho que eles estavam realizando. E o atendimento de um e de outro era a mesma coisa. Então, é isso que a gente quer dizer aqui, o seguinte, o importante é a mensagem que o Espírito está trazendo através de nós. Tá certo? Isso aí. Só um minutinho. Tem a Sandra para falar e depois a Renata, tá? Vai lá, Sandra. Ontem houve um debate, uma discussão a respeito do... O que eu quero saber é o seguinte, se existe algum outro médium que dá passividade o Ezequiel na casa. Porque na casa eu não conheço, não sei. Mas não existe nenhum impedimento do Ezequiel manifestar por intermédio de qualquer médium, desde que ele queira e desde que aquele médium esteja na sintonia ou na faixa dele. Porque, normalmente, os espíritos trabalhadores do Cristo, igual, por exemplo, o Ezequiel já disse que ele não trabalha só comigo aqui no Brasil. Ele trabalha com outros médiums também. Ele disse no plural, outros médios também. Mas o nome que se dá aí envolve cada médio. Olha que interessante. A Patrícia foi lá para Ribeirão Preto fazer um tratamento espiritual lá, e ela teve a oportunidade de ouvir do Ludwig, que é um trabalhador dessa seara, né? E ela não deveria ficar nos mesmos lugares que os outros doentes estavam, porque o Ezequiel havia pedido para incluir ela no trabalho. Então, olha que interessante. Então, assim, o que é espiritualidade? Quase cai dura para trás. O que a espiritualidade faz? Né? Nós que precisamos disso. Eles não precisam. Não precisam. Tá? Então, assim, Sandra, qualquer médio, desde que esteja apto para um determinado trabalho, o espírito não vai manifestar por intermédio de um médio só para criar, para dar uma comunicação qualquer. Aquilo tem que ter um sentido. É diferente dos espíritos que estão por aí no dia a dia. Não, mas aí no caso, na reunião mediúnica de sábado. Sandra, eu não conheço todos os médios da reunião, eu não tenho a capacidade de poder dizer assim, o Ezequiel está manifestando por intermédio de A, B ou C. Normalmente, dentro de uma casa espírita,
para que não haja confusões nas comunicações, nas orientações, é comum, às vezes, determinado espírito manifestar por intermédio de um médium só. Tá? É comum. Agora, não querendo dizer com isso que o Ezequiel não possa vir a manifestar por intermédio de outro médium na casa. Pode sim, mas se tiver uma razão muito justa. Ele pode até manifestar, mas talvez com outro nome também, né, Vicente? As pessoas não podem nem perceber, né? Eu vou contar rapidamente um caso. Eu participava de uma reunião lá em Caeté. E a gente estava dando força lá para uma companheira lá num trabalho que estava sendo iniciado. E, de repente, uma médica que participava na casa começou a receber o Ezequiel, e esse médium arrumou uma confusão tão grande, ao ponto de a dirigente da casa me ligar e falar: aconteceu isso. Eu queria que você viesse aqui para que o Ezequiel manifestasse o seu intermédio. Olha para você ver que merda. Se o Ezequiel falar que era ele que estava manifestando pela médium, eu largo o espiritismo. E o marido da médium me ligou e falou: se o Ezequiel falar que a dirigente da casa está certa, nós vamos largar o espiritismo. Resposta minha: pois então que os dois larguem o espiritismo por causa do orgulho e da vaidade de vocês. Porque vocês têm que observar o bom senso. Ou seja, vocês estão preocupados mais com o que vocês falaram do que a manifestação. Ou seja, o Espírito manifestou por meu intermédio, se ele falou, virou lei. Não, eu já cansei de falar. Qualquer coisa que o Ezequiel falar por meu intermédio e aquilo tiver qualquer defeito, que aquilo tiver qualquer dúvida, a dúvida é do médium, é de Vicente, que sou imperfeito. Mas se eu bem conheço o Ezequiel, ele não cometeria os mesmos erros que nós humanos cometemos. Mas aqui, Vicente, o espírito que toma o nome de Ezequiel também não é perfeito, não. Aí você está falando que ele é um espírito puro? Não é. Ele pode errar também, não? Ô, Sandro, o que eu estou falando é o seguinte: o Ezequiel está muito acima de nós. Então, se nós conhecemos hierarquias, eu posso te dizer que algum de nós aqui pode comparar mediunicamente a Chico Xavier? Não. Porque Chico foi um homem-amor. Então, ainda bem que nós o chamamos de Ezequiel. Porque eu, como sou médium dele, eu poderia dizer que ele está bem acima de mim. Não vou falar que está acima de você, mas está bem acima de mim. Então, eu acho que ele está anos-luz distante de mim. E eu me sinto... eu vou usar o termo aqui até um pejorativo, eu me sinto orgulhoso no bom sentido de poder Vicente, fazer esse trabalho. Pelas suas falas e pelas falas do Ezequiel, pode ser que ele foi um dos apóstolos do Cristo, de Jesus. Bem, continuando. Espera só um minutinho, Calazans. Tem a Renata, quer falar. Calazans, Oi, pessoal. Eu vou falar rapidinho para não tomar mais a palestra. Boa noite a todos. Eu sou de Guarama e sou muito amiga do Saulo. Eu sou amiga do Saulo e eu entrei por causa da proteção animal, o trabalho que eu tenho com a proteção animal. Porém, eu vejo que vocês estão fazendo um estudo de mediúnica e eu sou dialogadora daqui da casa, na mediúnica já há alguns anos. E eu queria, assim, falar para vocês que o Vicente, né, acabou de dar aí o depoimento do porquê que a gente não se deve ater a nomes, e sim ao trabalho e às energias que são postas ali. Porque se você põe um nome, olha aí, vai vir pessoas questionando sobre as falas daquele espírito que está vindo ali. E a gente tem que ver que, por exemplo, na nossa casa, né? A nossa casa, a gente recebe muito um espírito de preto velho, e que
a gente chama ele, né, de Pai João, só que a gente não pode falar isso abertamente por causa do preconceito que ainda existe, mas é o Pai João que leva esses espíritos, né, que encaminha esses espíritos sofredores que estão lá na casa. Então ele fala para nós: me coloquem o nome que vocês quiserem, né, que vocês atribuam a mim, de um jeito que vocês quiserem, que vocês se sentirem bem a isso. Então, eu, como já há muitos anos frequento, sou dialogadora, eu já sei a energia e a presença quando ele está presente, então eu sei que é ele. Então, não preciso falar quem é que está ali, eu preciso sentir aquela energia, me conectar a ela, e ali eu conversar e tentar ajudar, né, aqueles amigos que estão vindo ali, aqueles irmãos em necessidade. E assim também é dito o nosso mentor, que por coincidência chama-se Ezequiel, né? Não sei se seria o mesmo Ezequiel de vocês, porém, a nossa casa também, que tem o irmão do Samuel, que é o irmão do Saulo, que é o Samuel, também trabalha com a gente na mediúnica, e foi assim, foi um consenso, todo mundo falou assim, vamos pensar em um nome, né, para representar a nossa mediúnica, isso há 3 anos atrás, vamos pensar aí num nome para representar a mediúnica que está começando agora, e aí, por coincidência, todo mundo, um sonhou, o outro escreveu, o outro psicografou, e quando a gente chegou lá, era o mesmo nome, e era o Ezequiel. E hoje, então, o nosso mentor da nossa mediúnica é Ezequiel, e nós temos a ajuda aí do Pai João. Aí eu falo para vocês, por como eu sei diferenciar quando é um ou outro? Pela energia, tá? E isso aí é por, assim, com o tempo, você vai vendo o médium recebendo, você já começa a ver ali, né, o jeito de falar, os gestos, então a gente já não recebe falando o nome, né, mas porém energia, estou sentindo energia, eu já sei qual o espírito que está vindo ali. Isso a gente vai familiarizando conforme o trabalho vai acontecendo, né, e sempre, toda vez que for pedido um nome, né, talvez algumas pessoas por curiosidade, outras por vaidade, outras por orgulho, querendo saber de nomes, eles nunca falam, eles falam, não se atenham a nomes, me chamem do que vocês quiserem, né, se atenham a mensagem que está sendo passada, né, então a gente trabalha sempre, eu penso nisso, da gente sempre pensar com as energias, igual eu falo, eu não sei o meu guia, né, eu não sei o nome dele, mas eu sei que eu tenho um guia, eu sei que ele está presente comigo, então me conecto com ele através da energia dele comigo, e não me importa o nome que ele tiver, vai ser o nome que eu der para ele, porém, a importância é o trabalho, né, a conexão, é só isso mesmo. Renata, seja bem-vinda ao nosso grupo. Obrigada. Tá? Aqui, que legal, eu fico muito satisfeita, até porque, conforme diz a espiritualidade, Iguatama, a Casa Espírita Iguatama, é uma casa irmã do Jeffer, como FEG Luz e como uma outra casa que tem também em Nova União e em São João del Rei. Ele chama de Casas Irmãs. E que no futuro próximo, baseado em toda a tecnologia à nossa disposição, vão se unir os trabalhos mediúnicos entre as casas irmãs com a casa-mãe. Então, é muito legal, né? A gente fica muito satisfeito, e eu fico mais satisfeito ainda do nosso mentor aí de Guatama ser Ezequiel. Tá bom? Isso, uma coincidência muito boa, né, e bacana, e também estamos à disposição, e quem sabe aí futuramente nós vamos dar um pulinho aí para estar conhecendo vocês também, né, estão convidados a vir aqui também conhecer a casa e os trabalhos que são feitos aqui. Muito obrigada. Maravilha, é isso aí. Olá, Calazans, pode continuar. Calazans achou que ia ser... Vamos ver se vai dar tempo de terminar hoje. Tá mudo aí, Calazans. Eu tive que fechar seu microfone porque estava dando interferência. Desculpa aí. Tá mudo ainda. O problema é meu Agora deu, agora deu. Bem, então, encerrando, né, essa conjugação de ondas, então, também a gente vê que certas reações fisiológicas durante a mediunidade, como fadiga, alteração de temperatura corporal, aceleração cardíaca, também tudo está relacionado a essas respostas do próprio organismo do médium,
a esse intercâmbio energético. Isso tudo reforça o quê? Né? A importância do preparo moral e energético do médium, né? Pois a sua condição influencia diretamente a qualidade da comunicação mediúnica. Bem, passamos agora, a próxima agora para clarividência e clareaudiência. Meu irmão, você desculpa, eu vou ter que interferir de novo. Eu esqueci de um detalhe aqui. Porque aqui fala, você citou aí, eu não posso deixar passar, porque isso nos interessa. As sensações que, às vezes, o médium tem nas comunicações, como náuseas, mal-estar, e aí você acabou de citar aí as palpitações cardíacas e tudo mais. Olha que interessante. Por que isso acontece? Todas as vezes que nós nos ligamos a energias contrárias àquelas que nós vivenciamos, as nossas células perispiríticas, elas geram uma reação contrária. E essa reação contrária gerada pelas nossas células perispiríticas, que são elas que são produtoras de energia, o que vai acontecer? Uma reação em cadeia. Então, são os reflexos. Então, olha que interessante. Quando um espírito aproxima do médium e as energias dele são contrárias ao equilíbrio dele, o próprio corpo vai agir de uma maneira, por isso que a mediunidade ela é perispirítica e fisiológica ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Ele vai ter uma reação de repulsa, porque aquela energia é contrária a dele. Todos nós somos médios e de tal maneira que cada um vai acontecer de uma forma. Às vezes você está andando na rua, de repente você toma um arrepio, assim, você toma um susto, como se você tivesse tomado um choque. Né? Tem pessoas que chegam até a dar uns pulinhos para voar fora. E isso é porque é uma reação. A gente fala assim, os afins, nós atraímos os nossos afins, mas a forma em que nós estamos vivendo pode gerar um reflexo contrário. É só para a gente não esquecer desse detalhe. Ativa o seu microfone de novo, Calatrão. Parece que você está com duas conexões, aí o som do outro interfere aí. Se você puder abaixar o volume do celular, tá não? Ô Vicente, então é por isso que às vezes a gente entra num ambiente, pelo menos é assim, tinha uns ambientes que eu frequentava antes, que eu chegava lá e se sentia ótimo, né? Bares, restaurantes, boates, eu chegava lá, uma maravilha, eu estava em casa. Aí, de repente, eu comecei a perceber que eu já não estava mais me sentindo bem, eu sentia um mal-estar, um desconforto. É por isso? Essas áreas, os bares, recentemente eu até falei com alguém aí, que eu nem lembro mais com quem, eu falei que antigamente eu costumava dizer assim, o ambiente quem faz dele sou eu. Hoje eu mudei meu conceito. Eu não tenho força e capacidade ainda moral e espiritual para fazer o meu ambiente. Então eu prefiro, às vezes, evitar certos ambientes. A gente sabe muito bem que tem determinados ambientes na Terra que são controlados pelas mentes intelectuais das faixas umbralinas da Terra. E principalmente, às vezes, alguns lugares onde se consomem drogas de toda sorte, o álcool sem nenhum controle, e esses ambientes eles passam a ser administrados por esses companheiros, onde os espaços, inclusive, são ofertados por valores, e os valores pagos não são em dinheiro, são em trabalhos que serão realizados por aquele espírito. Então, se nós não quisermos perder as nossas energias e mantermos a nossa saúde mental, que nós tenhamos cuidado com os ambientes em que nós nos projetamos a estar lá. Calazans, ativa seu microfone de novo, tá? Ok, já ativei. Olha lá. Bem, o próximo slide é sobre clarividência e clareaudiência. Mas antes de falar sobre o texto, eu quis trazer aqui uma conceituação, né? Sobre vidência, clarividência, audiência e clareaudiência. Né?
Então, a evidência é a possibilidade mediúnica de ver os espíritos, né? E raro que essa evidência seja permanente ou muito frequente. Então, isso está no livro dos médiuns, nos itens 167 e 168. Quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada, né, é a indicação. Clarividência é a alma que vê e pode fazê-la à distância ou através dos corpos opacos, né, chamada dupla vista. Ela foi citada no livro dos Espíritos, nas questões 402 a 412, inclusive quando fala da emancipação da alma e da clarividência sonambúlica, né? A audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. No livro dos médiuns coloca que, né, na questão 165, que pode ter aquela voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo, né? E a voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. E clara audiência, também no livro dos médiuns, é uma escuta com muita nitidez, né, do que o espírito está falando. Então, é mais claro esta fala do espírito. Então, feito isso, o item do livro, né, Mecanismo da Mediunidade, é dito: idêntico mecanismo, né, conjugação de ondas, que nós falamos anteriormente, preside os fenômenos de clarividência e da clareaudiência, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium, dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se em expressões. E aqui eu trouxe para comentário, né, uma citação que está no capítulo 12 dos Domínios da Mediunidade, que lá fala sobre a clarividência e clareaudiência, né? Então, um capítulo para isso. Então, lá, por exemplo, o André Luiz se espanta ao ouvir o relato da média Celina e a visão de Eugênia, né? Ele diz que Dona Celina rogou licença para notificar o que vira no recinto. Que ela viu o quê? Ela viu um ribeiro cristalino em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E a Dona Eugênia, né, seguiu-a, né, explicando que chegaram a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. E aí o André Luiz, né, ficou intrigado quanto a isso, e também o Hilário, né, e o Hilário pergunta, né, se as duas médicas não estariam sob o influxo de perturbação momentânea, porque cada uma estava vendo, né, algo diferente. E aí o Wallace explica, né, o fato, né, porque aquelas visões elas derivavam do pensamento de Clementino, né, do espírito que estava dando a comunicação. E o Wallace explicou da seguinte maneira: importa não esquecer que ambas, né, a Celina e a Eugênia, se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhes sugere. Viram-lhe os pensamentos, né, relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola, que a instituição pretende em breve mobilizar-se no socorro ao próximo, né? Então, aí vem essa questão desses raios mentais, né, na captação desses raios mentais do espírito comunicante. Então, ele prossegue o Wallace: ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam, né? Então, cada qual ali, dentro da onda, da vibração que se encontrava, captou essas percepções. E aí ele ainda prossegue o Aulus, né? Não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção
terrestre vulgar. Então, a pessoa, o médium está observando, está vendo uma imagem, né? Que está ali na frente dele, uma paisagem, tal como nós a gente observa aqui. Mas existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos, desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo, por isso mesmo, as mais díspares interpretações. Então, às vezes, dentro de uma reunião mediúnica, por exemplo, acontece, 2 médios lá, né, pode perceber ali a situação que se encontra no espírito de acordo com a sua faixa vibratória, da sua capacidade de percepção, né, visual e auditiva. Né? Interessante que o Hilário, né, faz até um comentário interessante, né, que ele fala assim: temos aí a técnica dos obsessores, quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Então, os obsessores também, né, projetam, criam-se essas formas, como foi dito anteriormente, né, essas ideias, vai criar o pensamento, né, criando forma, cor, imagens, e que vai ser captado pelos aqueles que estão sendo obsidiados. E o assistente, né, concordou com isso. É isso mesmo, é isso que acontece nesse processo. Então, do cara com um processo obsessivo, a pessoa está vendo alguma coisa, está percebendo alguma coisa, algum quadro, esta clarividência, né, ou clareaudiência, resultante dessas ligações. Então, por isso que ele fala, né, aí, quando essas historizações, né, graduando em expressões variadas, né, nesse sentido, né, cada um pode perceber de uma maneira diferente, de acordo com essa sua sintonia, essa sua vibração, né, ou na sua onda mental, né, de captação, né, na associação desses raios mentais. Né? Calazans, a Sandra levantou a mão também. Tem alguma dúvida? É o seguinte, quando a gente não vê com os olhos da alma, mas a gente tem certeza que a pessoa está ali, no caso desencarnada. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa está aqui. Qual o nome que se daria? É clarividência? É porque é de alma, né? Aí você enxerga tipo um corpo opaco, entendeu? Eu tenho certeza que a pessoa está aqui. Ou é pela energia? Não, primeiro, ele fala que essas percepções, cada qual tem a sua, né? Agregando com a sua evolução, ou sua possibilidade de captação. Então, você vai ver você não vai ver a coisa nítida, você pode ver algo opaco, uma imagem não muito nítida, né? Mas talvez em razão dessas possibilidades de cada médium, né? Ocorrendo isso, muitas vezes também pode ser você está tendo as sensações, mas não está tendo a clarividência também. Você sente que está perto. O Calazans, é porque a evidência, as pessoas acham que a evidência é pelos olhos físicos. Quem vê a alma, quem sente é a alma. O corpo é apenas um veículo de manifestação. Então, quando Sandra fala, eu tenho certeza, claro que você tem certeza, que quem está vendo é sua alma, só que o seu cérebro físico, ele não está captando pelas terminações nervosas a informação que você está tendo como espírito, então você gera dúvida se sim ou não. Isso é em razão do nosso materialismo. O próximo slide vai falar sobre isso, Vicente. Sobre o próximo slide, ele vai citar, né, que na insuficiência de recursos extrasensoriais surge nesses médios a evidência e audição internas, baseadas mais intensamente na conjugação de ondas. Atuando sobre as ondas mentais do médium, o espírito transmite-lhe quadros e imagens valentes dos centros autônomos da visão profunda, no diencéfalo. Né? Aí tem uma imagem embaixo, a primeira imagem à esquerda. A parte esverdeada aí é a parte é o diencéfalo, né? Aí está toda a estrutura do cérebro, né? E essa parte verde aí. Então, as ondas estão chegando, estão sendo processadas aqui, né? Não nos órgãos externos, né? Da visão, né? E da audição. E ele fala também, transmite também vozes e sons utilizando
cóclea, né? Que é essa parte do ouvido interno também, tanto mais eficiente quanto melhor for a sintonia vibratória. Então, essas imagens, esses sons estão sendo criados nessa parte, e não na questão, não na parte externa, né? Então, aí ele prossegue de tal forma que o médium supõe possuir um espelho da intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos. E aí eu trouxe também, né, nos domínios... Aliás, com relação à cóclea, né, a informação que se tem, aí já a parte da ciência, né, é uma pequena estrutura que fica no ouvido interno e ela tem a forma de uma concha e a concha de um caracol. É um órgão responsável pela nossa audição. Então, dentro da nossa cóclea, né, existem cerca de 15 mil células, que nós chamamos de células ciliadas. As informações sonoras em forma de vibração chegam até as nossas células ciliadas, que vão transformar essas informações vibratórias em impulsos elétricos, e os neurônios do nervo auditivo vão conduzir esses impulsos até o cérebro, onde será interpretado e codificado. Então, essa é a explicação científica para isso. Mas nos domínios da mediunidade também, lá, o Hilário pergunta, né, ao Clementino, a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? E o Aulus explica, né? Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. São simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. E aí ele prossegue o Aulus. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através dos recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. E ele fala também da onda, né? A onda hertziana e os raios X vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Então, aí tem uma explicação que os nossos olhos e os nossos ouvidos são, né, tal como, né, o óculos e um aparelho, né, estão usando de som. Então, não é por ali, não. A informação chega lá no diencéfalo e na cóclea, né? Então, é algo direto, né? Então, você pode ver com olhos fechados, com olhos abertos, né? Você vai perceber a imagem, porque ela está sendo processada, né, nesses órgãos internos. Eu trouxe também, como complemento, e está lá na Gênese, no capítulo 14, item 24 e 25, né, quando o Kardec fala da visão espiritual. Então, ele coloca: pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. Então, você pode, no escuro, ter essas visões, né? Porque o processamento é diferente. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Então, há, portanto, prossegue Kardec, luz material e luz espiritual. A primeira emana dos focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria.
não existindo para ela a obscuridade. Então, o mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Já no item 25, né, Kardec coloca na Gênesis também, entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então, a percepção nós, né, espíritos imperfeitos ainda, é totalmente diferente de espíritos mais elevados. Então, a gente vai ver algo difuso, não muito nítido, né? Mas é questão né, de questões evolutivas, né? Mais à frente, ele também coloca o Kardec, né, com relação a essa percepção, né, pela percepção de fatos materiais reais, como o conhecimento de alguns que ocorrem a grande distância, né, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade, os remédios convenientes. Então, dentro da clarividência, você pode obter até saber, ter essa visão para identificar a enfermidade, né, qual remédio conveniente para isso, né, e ocorre em qualquer distância. Então, o Ezequiel, atendendo aí em Belo Horizonte, pode, né, saber o que está acontecendo comigo aqui em São João del Rei. Né? Então, com essa visão, né, com essa percepção, e um médium, né, nessa situação também pode, tendo essa percepção, essa capacidade, né, pode identificar. Pela percepção, a segunda opção, pela percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença de espíritos. Então, ele está vendo espírito lá no mundo espiritual, então é algo real, né? Então, nessa clarividência, a gente pode perceber isso aí. E também, a terceira opção, é imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Então, é o que eu citei, que foi citado anteriormente, né? O Clementino criando as imagens, e ali, pela imaginação dele, ou pelo pensamento dele, e os espíritos aqui, e os encarnados percebendo isso, o médium. E aí também a questão foi citado dos processos obsessivos. Né? Os espíritos superiores também vão utilizar dessas imagens para causar perturbação, né, a quem ele está obsediando. Enfim, terminei. Algum comentário? Acho que é isso aí, cara. Te agradecemos aí pela bela apresentação ao longo desses dias, né? Semanas. E aí agora o Vicente tem algum comentário aí, Vicente? Não, ele já falou tudo que precisava. Pô, lei do Kardec, Vicente. Domingo passado ele falou assim, ó, domingo que vem é rapidinho, senhor. Vamos ver se vai ser mesmo. Quase que já passou, são 7 horas. Tá? Aqui não tem rapidinho, não, rapaz. Aqui o negócio é bruto. É bruto. Pô, eu precisava de ver todo mundo que está aí no grupo, porque aqui eu não consigo ver. Tem como você descompartilhar aí, Calazans? Que aí, se descompartilhando, aí o pessoal vai aparecer. Só um minutinho. Fala que tem mais. Olha lá, ó, já diminuiu para 6 pessoas. Isso é uma vergonha. Tinha 12 pessoas. Já não tem 16. Mais as 12. Hein? 16. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinham 16 pessoas no início. Mas tá bom. Agora tem 14. O pessoal fica fugindo das responsabilidades, mas quem que é? Acho que essa menina aqui deve ser a Renata, né? Se clicar nos bonequinhos aí, Vicente, tem um bonequinho. Você é a Renata? Eu coloquei o aqui. Abri aqui meu vídeo. Você é quem? Você é a Renata? Ah, foi isso. Estou de Guatama.
Então tá. Aqui, Renato, como você está chegando hoje, eu queria te convidar para estudar o capítulo 19, Ideoplastia. Vai ser muito bom. Mas é muito amigo, hein? Tudo. Vamos, velho. Não fuja, não. Olha, aqui é o seguinte, você já percebeu... Pode falar. Você já percebeu que é o seguinte, nós não temos pressa. Aqui, o estudo ele é participativo, né? E o nosso objetivo é desmistificar a mediunidade de uma forma que nós possamos entender, porque nenhum de nós aqui tem formação acadêmica de maneira, né, a trazer somente as questões científicas, e como o Espiritismo são os 3 pilares, então a gente se esforça para, dentro da nossa limitação, trazer o que dá para nós todos entender. Então, fica o convite para você estudar, né, que vai ser muito bom. Não, vamos sim. Semana passada eu entrei também. O primeiro dia que eu não consegui, né? Foi uma confusão, a gente não conseguiu entrar aqui, o pessoal também não entrou. Aí, na semana passada, eu consegui assistir o estudo e hoje também, graças a Deus, deu tudo certo. Deu para assistir aqui direitinho. Anteriormente, a gente estava com problema com o Skype, né? O Skype está saindo de... Vamos chamar de linha, né? Conhecer, viu, Renata? Obrigada. O prazer é meu de conhecer todos vocês, né? E espero que dê certo da gente se encontrar também. A gente dá aí, vocês virem aqui também, quando puder. Vai ser muito bom. A gente aluga um ônibus e vai para aí, viu? Aqui é bom, aqui é gostoso. Vou fazer uma caravana. Meu pessoal Vicente é muito receptivo, né? Dá trabalho, já está arrumando o ônibus para ir para lá. Nossa, mãe. Eu sou de Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte e, com 8 anos, meus pais se divorciaram e eu vim morar aqui com os meus avós, no interior. E eles ficaram 20 anos divorciados, hoje eles casaram novamente, um com o outro. E já tem 10 anos que eles recasaram. E eles estão casados de novo e moram em Divinópolis. Mas a minha família toda, tanto de pai quanto de mãe, mora em Belo Horizonte. Então, eu tenho um pessoal grande de Belo Horizonte, tenho um carinho por Belo Horizonte, mas o interior eu apaixonei. Aí casei, tive filhos e moro por aqui mesmo. Maravilha. Eu tenho um jornal, Guatama Agora. Se vocês quiserem, um dia, quem sabe, escrever para o jornal, pode escrever, a gente posta lá. É um jornal digital. Eu tenho sociedade com um amigo aqui. Então, a gente tem um jornal de notícias de Guatama e região. Eu montei uma ONG de proteção animal na cidade, que não deu muito certo. Há 5 anos atrás, o pessoal aqui não é muito comprometido, então parece que eles pegaram todos os problemas da cidade e colocaram em cima de alguns protetores, né? Fica assim em cima de 3, 4 protetores, e aí ficou muito sufocante, a gente não deu conta, aí teve que fechar, né, a associação. Então, no princípio desse ano, a associação foi fechada, porém eu continuo com o trabalho de proteção independente, eu e mais alguns amigos, que a gente faz aqui na cidade também, proteção animal. E conheço muito o Saulo, Samuel, foi quem me apresentaram, né? A Casa Espírita de vocês, veio falar. Então, eles já fazem um trabalho também. E eu até pego alguns pedidos aqui com o Ezequiel aí para vocês, envio para o Saulo, né? Quando possível, para ele estar fazendo o cadastro, né? Dos atendimentos fraternos da casa de vocês. E é um trabalho muito bacana e, assim, eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui, porque além de ser engajada na causa animal, né, eu também estou na Casa Espírita há mais de 15 anos, e eu comecei, assim, com muita curiosidade e tudo mais, e hoje eu tenho muitos trabalhos. Hoje eu sou evangelizadora da casa, então eu faço evangelização espírita infantil, eu tenho um atendimento fraterno com minha amiga Maria José, e eu sou dialogadora da mediúnica e também faço palestras e dou passo. Então, eu bem bem-vindo. Você está no lugar certo, viu, Renato? Está no lugar certo. Obrigada.
Então é isso. Para fechar, então, faz a oração final para nós, da noite. Vamos lá, Renata, faz a oração para nós hoje, convidar você a fazer a oração. Então tá bom. Vamos lá. Querido Deus, Pai amado, queridos amigos espirituais, querido Mestre Jesus, querido Ezequiel, agradecemos por essa oportunidade de estarmos unidos em um só propósito de aprendizado, de sintonia, de muito amor. Abençoe, Senhor, cada lar de cada um aqui presente. Abençoe a todos aqueles que estão precisando neste momento de uma palavra, de um consolo, de uma boa energia. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, as crianças, aqueles que têm alguma dificuldade. Abra, Senhor, o coração daqueles que ainda estão endurecidos, ressentidos, magoados, para que teu amor, que a tua luz possa irradiar em nossos corações e que possamos estar cada vez mais buscando o nosso melhoramento, a nossa evolução, para ajudarmos e servir a todos aqui presentes, a todos aqui no nosso planeta. Abençoe, Senhor, a todo momento, os nossos animais, a natureza, as nossas casas, as nossas famílias e o coração de todos nós. Nossa semana seja uma semana abençoada, de muito amor, de muita luz, de muita proteção, e que possamos espalhar as bênçãos do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Oi, gente. Obrigado, Boa pessoal. noite para todo mundo. É isso. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Boa semana para nós. Falou. Bom descanso a todos. Vocês também.